Oi gente, tudo bem? Como estão? Eu estou aqui já sentadinha no sofá agora dando aquela descansada, mas trouxe aqui conteúdo para vocês. Coxinha de costela na Jet Food, isso mesmo, vem comigo aprender. Não esquece de dar aquele like, se inscrever aqui no canal para que você possa receber mais conteúdos, porque aqui vai começar a vir muitos conteúdos para vocês. Um beijinho a todos e vamos pro vídeo. Gente, então para coxinha de costela, a gente vai precisar da costela aí cozida e desfiada. Eu usei 3 kg de costela, já deu o total de 3 kg de costela cozida e desfiada, tá? Depois de pronto. Eu passei aí no processador no número 1 para não triturar, e sim só dar uma desfiada. Aí eu tô processando também os temperos, como cebola, alho, cheiro verde e tomate. Adicionei e vou levar tudo ao fogo. Vou mexer ali até dar o ponto certo. Depois que eu fritei bem ali a minha carne e os temperos, eu adicionei 400 ml de água, gente, não pegou ali no vídeo, não sei porquê. E depois eu adicionei mais 200 gramas de farinha e fiquei mexendo até dar o ponto, para pegar uma cremosidade no meu recheio, para passar na modeladora de salgados. Claro, também aí você consegue fazer esse recheio manualmente, se você for fazer uma produção aí, não tem a modeladora ainda, mas que tenho certeza que em seguida vai ter. Esse recheio fica perfeito. Deixo aí mais aproximadamente, depois de adicionar a farinha, mais uns 3 a 4 minutinhos até incorporar bem. E aí o meu recheio já tá, ó, pastoso. Deu uma pegadinha lá no fundo, mas foi pouca coisa, tá? Mas o meu recheio já tá, ele pastoso não, ele tá cremoso, no ponto certo aí pra gente passar na modeladora de salgados. Agora é deixar esse recheio esfriar e depois de frio ele vai ficar perfeito pra nossa modeladora, gente. E aí já se passou os 4 minutos e olha como ficou meu recheio, gente. Olha a pastosidade desse recheio e a fibra da carne, porque o nosso recheio não ficou aí sem fibra, tá? A costela ficou aí com bastante fibra. E agora eu vou pra massa. E pra massa, gente, eu adicionei aí na minha Jet Massa, eu adicionei 4 litros de líquido, tá? Foi a água que eu adicionei. Adicionei 200 gramas de margarina, 80% gordura. Tempero é a gosto, você coloca aí o tempero, eu adicionei caldo de carne, orégano, coloquei um pouquinho de colorau, mas o tempero é a gosto, sal também. Se você estiver fazendo aí sua massa na Jet Mix, que é a masseira de 5 kg, aí você adiciona aí 2 litros de líquido e os temperos dá uma diminuída, é claro. Margarina aí, 100 gramas de margarina tá ótimo e suficiente. Para 2 litros de líquido a gente adiciona aí 1,7 kg de trigo. Depois que o líquido estiver fervendo, tá, gente? A gente só adiciona a farinha depois que todos os ingredientes estiver fervendo. Eu aí na Jet Massa, como adicionei 4 litros de líquido, eu vou adicionar 3,4 kg de farinha de trigo. Claro, mais uma vez vou repetir, espera os líquidos tudo ferver. Quando estiver fervendo assim, aí sim você vai adicionar a farinha. Liga sua Jet Massa ou liga sua Jet Mix, ou se você estiver fazendo a massa aí manualmente, começa a mexer e adicionando a farinha. Eu aí já adicionei a farinha e olha o ponto aí que começou a ficar minha massa, os 3,4 kg de farinha, tá? Ficou perfeita a minha massa, super macia, deliciosa. Depois daí é só tirar para esfriar, coloca numa bancada. Deixa esfriar sua massa para trabalhar na modeladora. A gente não pode trabalhar na modeladora com a massa quente, sempre é bom deixar esfriar. Gente, eu com essa massa base aí, eu tô produzindo a coxinha de costela, mas isso é uma massa base, tá? Você consegue fazer aí coxinhas de frango, enroladinho de salsicha, bolinha de queijo. É usar a criatividade aí e os recheios aí que são inúmeros e diversos tipos de recheio. Eu aí já abri a minha massa na bancada para esfriar bem. E depois que a minha massa estiver fria, eu vou para a produção, é claro, na minha Jet Food. Eu já adicionei o recheio lá do lado do recheio, gente. Eu tô esperando o recheio passar, que é o recheio de costela. Olha como ele tá passando perfeitamente. É bom o recheio nunca quebrar, ele sempre ficar um fio. Se o teu recheio ficar um fio, ele tá perfeito aí para passar na modeladora. Depois de a gente fazer o teste do recheio, a gente faz aí o teste da massa. Passou a massa, chegou no tamanho de salgado que deseja, começa a tua produção. Eu aí já tô produzindo as minhas coxinhas, saíram aí perfeitas e padronizadas. Eu fiz coxinhas de 180 gramas, coxinhas grandes. Confesso pra vocês que o meu forte mesmo são as coxinhas pequenas, mas dessa vez eu quis fazer pra vocês aí ver como a gente consegue sim fazer produções aí na modeladora. Ali saiu a primeira a gente descarta sempre quando a gente para uma produção. A primeira praticamente sempre sai com defeito, mas depois a tua produção ali já começa normalmente a sair as coxinhas ali perfeitas. Ali já saiu outra coxinha perfeita, abri e olha o recheio, gente, dentro. Bem fibroso, a carne aí perfeito, o recheio perfeito.
E uma coisa que eu esqueci de avisar vocês no início do vídeo, se você for fazer o recheio da mesma maneira que eu fiz, não esquece, adicionou a água na hora que o teu recheio estiver pronto, espera o recheio ferver, para depois também adicionar a farinha. Aí começa a mexer até chegar naquele ponto ali cremoso, pastoso que eu mostrei para vocês. E aí a minha Jet Food fez aquela produção magnífica. Eu fiz algumas coxinhas grandes de 180 gramas e também depois eu fui para minha produção pequena, das minhas coxinhas de 22 gramas. Eu, para fazer essas coxinhas grandes, eu usei aí o bico de massa número 8 e usei o bico de recheio número 4 para sair essas coxinhas perfeitas aí no tamanho de 180 gramas. Agora eu já estou na minha produção aí de coxinhas de 22 gramas e também estou usando a minha empanadeira já empanando os meus salgados. E aí está a minha produção de coxinha de 22 gramas perfeitas e padronizadas na minha Jet Food. A minha Jet Food aí me dá tudo que eu quero, padronização dos salgados, salgados bem recheados, sem esforço físico, é claro, e uma alta demanda aí de produção. Sou super satisfeita com a minha modeladora. Escuto muita gente dizer que salgados de máquina não tem gosto. Gente, isso é mentira, é mito, porque é a gente que produz a nossa massa, é a gente que produz o nosso recheio, é o nosso tempero e é da nossa forma, tá? Espero que vocês tenham gostado do conteúdo e em seguida vou estar produzindo um vídeo aqui dando mais explicações de como você mexer na modeladora de salgados. Um beijo e até o próximo vídeo.